Olá, eu sou a doutora Rosa Gaia. Nós estamos hoje no nosso terceiro IRGCast e temos a honra de receber uma pessoa que é extremamente expert no assunto que nós vamos abordar hoje, que é imunizações. Nós convidamos com muito carinho a doutora Sara Dominique, que ela é infectologista. E a doutora Sara, ela tem uma agenda absolutamente lotada, mas ela se prontificou de imediato ao nosso convite e nós aproveitamos para agradecer, viu, doutora Sara? Muito obrigada, de muita valia a sua presença nesse tema de imunizações. A doutora Natália Mota e eu vamos, então, conduzir esse nosso episódio, que é imunização, um assunto de extrema importância para toda a população mundial. Vamos lá, Natália. A gente está muito feliz de te receber, doutora, aqui. Um assunto polêmico, né? E super legal para a gente conversar hoje. E as vacinas, né? É uma forma de nos proteger, alta eficácia. Sempre foi, né? Sempre a função foi, é mas essa. parece que hoje as pessoas têm medo de se vacinar, né, doutora? Não todos, mas aumentou muito esse medo. Tanto que a gente vê nos jornais hoje a baixa aceitação e... Como eu falo, assim, então, as pessoas não estão se vacinando tanto quanto eu antes, estava né? lendo, não sei se procede, né? O Brasil saiu de um patamar por excelência em termos de modelo de vacinação, até há pouco tempo atrás. E, recentemente, a Organização Mundial de Saúde coloca já o Brasil entre os 10 países que está menos vacinando crianças do calendário vacinal normal, crianças pequenas. Então, isso é muito triste, uma realidade que a gente não quer que aconteça. Poxa, você sai de um extremo para um outro, num assunto extremamente importante, que é a imunização. Eu quero saber a sua posição. O que você acha, doutora? Primeiramente, é um prazer, uma honra muito grande estar aqui ao lado da senhora, que para mim é uma referência, um ícone da medicina alagoana. Doutora Rosa, eu fico muito emocionada de estar aqui. E ao lado também de Natália, que eu já conheço, já sigo, né? Então, fico muito feliz, muito honrada com o convite. E o assunto realmente é polêmico e merece divulgação para a gente tirar as dúvidas e contemplar as angústias aí da população que tanto assistem, né? O Instituto Rosa Gaia, que é, para nós em Alagoas, um instituto de renome e de confiança. Então, que bom a gente trazer esse assunto para sanar aí as angústias. Muito antes da pandemia da Covid, o movimento de vacina em redução no Brasil já vem sendo catalogado. Doutora Rosa, doutora Natália, recentemente a gente teve um encontro de todas as secretarias municipais do estado de Alagoas. Recentemente, eu digo em 2022, ainda na pandemia, para que fosse discutido num fórum muito amplo, pegando já a vacina da Covid também com baixa adesão populacional, sobre esse histórico que já vem desde 2016. Isso é tão sério que coloca o Brasil nessa zona de perigo, inclusive na iminência da gente voltar a ter casos como poliomielite, sarampo. Então, o movimento de baixa adesão vacinal já vem desde antes da pandemia. Piorou substancialmente, Sim, obviamente, com a pandemia. Inclusive, a não adesão a essas vacinas importantes do calendário, que já eram muito bem consolidadas, né, doutora Rosa, no Brasil. O Brasil é exemplo mundial para vacinação, né? O Programa Nacional de Imunização, ele é muito forte e reconhecido internacionalmente. E o Brasil, apesar de ter essa extensão territorial tão grande, a gente conseguia ter cobertura vacinal e doenças já erradicadas, como sarampo, poliomielite, varíola. E a gente volta a um cenário de iminência, né? De adoecimento por coisas já resolvidas. Não só o Brasil, mas na Europa, recentemente, teve casos também, poliomielite, sarampo. Imagina. Então, isso é muito sério. Muito sério. E aí a gente fica ainda mais angustiado quando esse cenário, Natália, pega difteria, tétano e coqueluche, além de poliomielite, né? A tríplice viral, sarampo, rubéola. Então, assim, é muito grave. E agora também meningite. Então, quanto menos a população busca a vacina, maior o risco desse adoecimento e dessa exposição desfavorável, sendo que são doenças preveníveis por vacina e vacinas da rede pública. E nós temos tantas provas que as vacinas dão certo, que são seguras, apesar de que, como
toda medicação, vamos dizer assim, tem seus efeitos Sim. adversos, podem causar alergias, mas a gente sabe que a porcentagem é menos, né? É menor, é mínima. Não sei, o que será que aconteceu na população que começou a ter esse medo? Não vou escolher não vacinar o meu filho. Não, e ocorreu, só exemplificando o que você está falando, na época da Covid-19, uma desconfiança até por parte da classe médica. Sim, isso, então, isso levou uma insegurança nas ainda famílias. maior, né? Não é? Muito grave isso. Então, imagina, fake news, conversas de grupos, de rede social, que tem um alcance tão rápido. Boca a boca e poste a poste, acabou essa descredibilidade, inclusive da classe médica, que eu acho que é gravíssimo. Porque imagina que confiança o médico vai passar para essa família. A família estava perdida, sim, com mil fake news, mil dúvidas. Né? Então, isso, claro que isso fez com que aumentasse muito essa falta de adesão. Agora, e ações? Será que não valeria a pena, diante da nossa realidade agora, ações semelhantes da Covid? Por exemplo, vacinação em shopping, estacionamento, farmácia, escolas. Será que não valeria a pena fazer de novo essas vacinas em escolas? São ações que... As ações, elas são feitas. A divulgação, não posso falar com propriedade, né, porque eu não trabalho dentro do Programa Nacional de Imunização, mas dentro do que eu tenho conhecimento a nível ministerial e das secretarias municipal e estadual, porque a gente da infectologia, pediatria, alergo-imuno, a gente precisa estar a par dessa situação. As ações são feitas, doutora Rosa, a questão é realmente uma força social que vem se destacando aí, causando na população leiga o receio de se vacinar. E com plataformas de vacina, né, com metodologias novas, principalmente esse medo da vacina com RNA mensageiro, vai ficar para sempre, etc. e tal. Então, acho que a gente pode aproveitar o espaço até para explicar qual é o tempo que fica esse RNA mensageiro, como por favor, né? Então, eu acho que seria interessante. Falando inicialmente da vacina de RNA mensageiro, que não existe só exclusivamente a da Covid é a mais divulgada, né? Mas existe também para outras. O RNA mensageiro, ele é, digamos assim, armazenado, ele é acomodado em nanopartículas lipídicas. Então, são microbolinhas que carregam esse RNA mensageiro, que é injetado, ali ele vai ser fagocitado, né? Vai ser internalizado na célula do corpo humano e aí vai liberar o RNA do vírus. Esse RNA não vai para dentro do DNA, vai ficar ali no citoplasma da célula, vai se multiplicar, vai expor a proteína spike do vírus da Covid, que é o que vai atrair as células de defesa a produzirem a imunoglobulina. Só que é claro que a produção dessa spike vai trazer um efeito que toda a vacina traz, que é simular um adoecimento. Assim como a vacina para hepatite, como a vacina para meningite, como a vacina para difteria. Para qualquer doença que a gente previne com vacina, o que é que você está injetando? É alguma substância, ou o organismo inteiro, quando é de vírus vivo, atenuado, morto, enfim, para que o organismo reconheça. E no momento do adoecimento, você não adoeça, ou se adoecer de forma branda, porque já tem um sistema imune pronto. Claro. Então, o RNA mensageiro, ele vai ter essa função de mostrar para o corpo qual é a proteína principal de entrada do vírus da Covid, forma um anticorpo e aí você está pronto. Só que o RNA, ele fica, em média, até 6 meses, o que é muito bom, porque vai fazer, né, a alergoimunologia melhor do que a infecto sabe disso. Você vai fazer aquele booster, você vai fazer aquele reforço no seu sistema imune, principalmente quando você já tem um calendário vacinal de base, que é pelo menos 2 vacinas. E assim, ela é segura, ela é eficaz, apesar da plataforma já ser desenvolvida há 30 anos. Há 30 anos, né? Realmente, ela vem em aplicação nesses últimos 3, 4 anos da Covid, mas a gente só tem isso para fazer de prevenção, além das medidas sociais, que eu acho que todo o planeta está muito cansado de isolamento, de máscara, que é uma coisa que você afrouxa aqui, né, volta de novo. Mas a vacina ela é muito bem-vinda para evitar o adoecimento grave, letal.
Mas os efeitos adversos são semelhantes a qualquer vacina. Sim. Não Ou só da seja, Covid. o que é que os pais mais me falam? Não vou vacinar, doutora, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas a gente já sabe o que vai acontecer no futuro. Nada. Ela vai ser protegida. Ela vai estar protegida. E o RNA da vacina, né, Natália, vai sair do corpo, não vai ficar para sempre. Não vai ficar impregnado, modificando o DNA de ninguém, né? Porque, Isso. assim, até é meio louco a gente pensar nisso, mas isso foi tão divulgado que entrou na mente das pessoas. Assim como também a vacina, ela é composta por alumínio, ela é composta por outras substâncias, essas nanopartículas vão no cérebro, causam Alzheimer, causa autismo, transtorno do espectro autista, né? Então, assim, são tantas as divulgações, é complicado a gente se contrapor nesse ponto que a doutora Rosa muito bem falou, quando você tem profissionais da área médica divulgando que a vacina é nociva, eu acho que isso é grave. Eu jamais vou dizer que a vacina é algo isento de efeito colateral ou isenta de problema. Assim como qualquer tratamento médico, Exato. a dose de, sei lá, um analgésico pode causar uma aplasia de medula. Mas é um risco que a gente corre, assim como o procedimento cirúrgico. Então, a população carece de melhores informações. Tem pessoas que não têm medo de se submeterem a procedimentos cirúrgicos, né, muito danosos e tem medo de uma vacina. Então, e a gente quer aproveitar, de fato, momentos como esse, né, Natália, onde a gente tem a honra de receber um profissional do seu nível profissional para esclarecer, desmistificar. Então, assim, é de uma utilidade pública, no meu entendimento, muito, muito importante, Sara. Porque você é uma voz respeitada e daí, porque o convite e com um tema de tanta importância, porque gerou muita polêmica. Aí vem agora a dengue, né? E vem agora a dengue. Aí, vamos lá, você. E vem agora a dengue, mais um surto. A gente não tem sossego. Né? E também não tem vacina no sistema público então. ainda, né? E a gente precisa ter. Agora, eu não vejo as pessoas tendo tanto medo da vacina da dengue. Né? É verdade. E composta por todos os tipos vacinais. Os 4 serotipos, né? A vacina da dengue é super segura, né? São pouquíssimas as contraindicações, muito semelhante a outras vacinas. As outras vacinas, alergias, né? Algum componente já conhecido. Imunossuprimido, né? Grave, grávidas. também há de se ponderar, né? Mas os prematuros também que tem. Isso. Mas a vacina da dengue, diferente da outra, né? Da plataforma anterior, que foi descontinuada, inclusive tinha muitos efeitos adversos, ela praticamente não tem efeito adverso. Eu já tenho vacinação em paciente na rede privada, pelo Instituto Rosa Gaia. Todos procurem se vacinar. Não tendo contraindicação, a gente recomenda a vacinação. E a gente espera que realmente ajude a controlar esse surto, né? Neste momento, o Brasil tem alguns estados colapsados por casos de dengue. E foi a partir de 4 anos, porque o grupo estudado com segurança foi esse, né? De 4 a 60 anos, mas, né? na verdade, Natália, a gente espera que, assim como outras vacinas também, influenza e a própria Covid, ela vá decrescendo em faixa etária. Sim, é uma vacina segura, é uma vacina eficaz, apesar de não ter estudo em populações, né, mais jovens, em lactentes, mais bebês. Eu acredito que em pouco tempo a gente libere também. Porque a Covid hoje já está a partir dos 6 meses, né? No nosso calendário. Igual a influenza. Isso. E já falando em relação às vacinas da rede particular, a gente sabe que nem todas as vacinas a rede pública cobre, né? Nós temos lá no nosso instituto, né? Nós somos um centro de vacinação também. E a gente aproveita para divulgar, né, que o fato de você fazer a vacina num serviço de excelência, onde a gente tem uma assistência médica, às 12 horas que funcionamos lá no Instituto, tem sempre 1 ou 2 especialistas, né, Natália? Isso mesmo. Então, assim, e hoje a gente sabe que no mundo inteiro as doenças alérgicas estão muito mais frequentes, muito mais prevalentes, muito mais graves, é uma realidade. E aqueles pacientes que, por alguma razão, já apresentaram alguma reação alérgica, então, eles ficam mais seguros em ter essa assistência, né, do especialista ali do seu lado. E isso leva a maior adesão ao calendário vacinal, que é o nosso objetivo final, é a adesão ao calendário vacinal.
Eu acho que o grande diferencial do Instituto Rosa Gaia é ter essa expertise de profissionais que são fundamentais, Sim. principalmente para a população que tem já algum risco por alguma alergia, não necessariamente um componente de vacina, que às vezes a pessoa nem conhece qual é o componente da vacina e nunca apresentou reação alérgica a uma vacina anteriormente, mas tem alergia a algum medicamento ou alguma outra... Aí fica inseguro. Ou algum alimento como o ovo. E aí a gente chega na vacina da febre amarela. Vacina é de ovo. Esse é o melhor exemplo que a gente tem. Por exemplo, realmente, aquelas crianças que têm anafilaxia para o ovo ou reação grave para o ovo, essas precisam ser assistidas quando forem fazer a sua Não, tem um profissional, um Uhum. profissional médico, ainda mais da especialidade da alergia, dentro de um centro de imunização, é sem dúvida um grande diferencial. E a gente tem 12 horas de instituto, profissional. Pelo menos 1 ou 2, nos 2 turnos. Que o paciente sempre. pode ir, pode receber a vacina, ficar em supervisão, Isso, né? o tempo que for preciso. A gente sabe que hoje vacinas como a influenza, a tríplice, que tem pequenas quantidades, né? Na verdade, a tríplice vem micro, a influenza vem um pouquinho, mas já estão liberados nos pacientes alérgicos a ovo. A ovo, sim. Mas anafiláticos graves, que tem medo, que a gente até recomenda vacinar, mas fica em supervisão. E já a febre amarela é uma vacina que realmente a gente tem que ter mais cuidado em dar para os pacientes. Às vezes né? tem que diluir, a depender. Dessensibilizar. Diluir. Então, tudo isso é feito. A gente avalia cada caso, né? Porque a febre amarela também ela não vai ser contraindicada para todos os alérgicos a ovo. Isso é tão importante divulgar. Mas sim, porque... Inclusive na comunidade médica. Exato. Então, precisa passar numa consulta médica com o alergista, onde o alergista avalia aquele caso da alergia e a gente vai ver, é possível fazer sob supervisão. Não, vamos aguardar um pouco mais, fazer algum tipo de teste, né? Porque a gente pode fazer um teste com a vacina na pele para avaliar essa sensibilidade da vacina. Antever o problema, antever com segurança. Exato. E às vezes, como ela falou, dessensibilizar ou até só diluir. Porque já chegou o paciente, doutora, é um alérgico grave, mas ele iria viajar para uma área de risco. E eu preciso fazer... A vacina da febre amarela tem que ser feita 10 dias, né? 15 dias antes, idealmente. Mas com 10 dias já pode embarcar, né? E aí... Fazer a vacina poderia ser um risco, então a gente pode dessensibilizar a vacina, onde a vacina já vai sendo aplicada. Isso é show, né? Não são todos os lugares que fazem. Que bom que nós temos né? essa supervisão. E não sei se você notou, Natália, eu me lembro que há alguns anos atrás, sistematicamente, as mães que a criança tinha alergia ao ovo, elas não faziam a vacina da influenza. Não. Ela já chegava porque não, então a gente teve que desmistificar, de fato, acompanhar. Então a gente ali presente, né, assistindo, aí a confiança. Até hoje tem posto de saúde que não faz, que não tem medo, que não faz. Se tiver alergia a leite, a qualquer coisa, fala que não tem, que não quer fazer. Inclusive, usam isso de desculpa para a vacina do Covid. E a vacina do Covid não tem alérgeno alimentar nenhum. Pois é. Exatamente. Né? Então, não precisa ter esse medo, né? E voltando um pouco na questão da Covid, mas não falando da vacina da Covid, recentemente a gente ingressou a vacina para o vírus herpes zoster. E essa vacina nova, que tem um efeito muito melhor, muito mais amplo, é justamente pelo dobro da dose do componente imunogênico. Então, assim, a população não tem medo disso. Né? Impressionante como na questão da Covid entraram outros fatores, né? Que não nos vem ao cabe. caso, mas... E uma vacina que tem o dobro da dose, por exemplo. Tem paciente jovem que quer tomar, né? Pelo medo de fazer um herpes zoster. E a gente aplica com tanta segurança. Com tanta segurança, todo mundo. Com qual idade a gente pode receber essa vacina A partir de 18 anos. De 18 anos, sim, né? Sim. Tá. E está chegando uma de HPV nova, né, também? Isso, de HPV nova também. A gente espera que seja bem difundido. Acho que vale a pena o canal, né? Informar a população que a vacina para HPV está, inclusive, indicada para quem tem doença já avançada ou inicial de colo de útero. Inclusive, existem trabalhos em literatura médica, tanto para a gente da infectologia quanto da parte de ginecologia, que mostra uma melhor resposta ao tratamento. Então, assim, como vacina não traz benefício? Imagina. Vacina é terapia, né? Vacina é para ajudar o sistema imune de uma forma muito inteligente, muito perspicaz, para que se monte a melhor resposta do organismo. Claro. Não, e as décadas anteriores,
Imagina quem é que perguntava, questionava a eficácia de vacina. Segurança, não, outra dose, coisa, mecanismo. doutora Rosa, quantas mães conhecem a continuidade da mesma plataforma de vacina de uma DPT, por exemplo? Dava o braço do filho, não sabia se a vacina era de laboratório A, laboratório C, plataforma X, né? E hoje tudo, não que a população não possa questionar, eu acho que a informação, até porque a gente trata o doente, né? Claro. A gente estuda para servir, para orientar tecnicamente, mas a orientação deve ser pautada na ciência. Não em questões partidárias. Efeitos adversos existem, sempre em consultório ou em aula, em qualquer oportunidade que me perguntam sobre benefícios e riscos de vacina, eu sempre falo a verdade, vacina tem risco, de um efeito adverso leve, né, ou menor, como a gente chama, de uma dor local, de uma febre, de uma vermelhidão, até uma lesão grave como um óbito. Então, assim, são páginas de efeito adverso, como medicamento, cirurgia, qualquer terapêutica. Mas isso não é motivo para desencorajar, é motivo para a gente discutir, orientar e convencer. Eu acho que muito pior é você ter um filho que foi a óbito ou um parente por uma meningite, coqueluche voltando, você ter casos de sarampo. Em 2019, a gente teve óbito de sarampo no Brasil. Poxa, né? Quer dizer, que estava erradicado. Entrou pela fronteira, né? E o mundo hoje não tem fronteira. Com essa malha viária, qualquer coisa pode chegar a qualquer lugar do planeta em menos de um dia. Então, eu sou super a favor de vacina e também de discutir os efeitos das vacinas. A minha pergunta vai parecer interesseira, porque a gente tem vacina no Instituto, mas não é. É realmente uma dúvida, porque o que é que as mães perguntam? Doutora, eu preciso ir para o particular fazer todas as vacinas do meu filho? Porque existe a maioria está no SUS. Por que muitas pessoas param de fazer no SUS e vão para o particular? Realmente os efeitos adversos são menores? Realmente é mais segura, sabe? O que é que você acha, assim? Porque hoje eu tenho várias amigas e não vou fazer tudo particular, vou fazer tudo particular. Às vezes nem sabem por quê, mas parece que o fato de estar no particular dá mais segurança. Conforto, segurança, enfim. Natália, eu acho que é muito individual essa questão. Tem pessoas que têm, assim, boas experiências no serviço público, né? Eu acho que a maioria começou a migrar para o serviço privado por não haver a disponibilidade no SUS. A vacina começou no Brasil realmente pelo sistema público, mas eu posso falar pela minha experiência, a maior procura pelo sistema privado é a comodidade, é a facilidade, é um ingresso assim sem tanta dificuldade mesmo. Então, o serviço privado ele está aberto, ele está disponível, às vezes a sala de vacina do público está um pouco mais cheia, né? Dependendo da localização, você não tem uma facilidade de acesso, horário de funcionamento. Na maioria das vezes, a minha experiência é isso, né? E para não ter medo, né? As vacinas são iguais, elas estão lá. Sim, as vacinas são iguais. Porque as pessoas também acham que são vacinas diferentes, são vacinas melhores. Não, elas vão proteger e ter a mesma eficácia. Perdão. Não, pode falar. Eu acho que, neste momento, vale o seguinte comentário, Natália. O que tem no privado é aquilo que o governo não adquiriu. Né? Não é porque é algo melhor. Por exemplo, uma coisa que eu gostaria de falar, e falo muito isso para alunos, gente, a diferença de vacinação trivalente para tetravalente da influenza é um componente a mais de B. Às vezes, quando a gente começa a ter aquele surto, né, no início ali do inverno no Brasil, todo mundo corre desenfreadamente atrás da vacina tetravalente, achando que vai ter um componente a mais de A. Às vezes, até o profissional de saúde. E não tem um componente a mais de A, é um componente a mais do B. Então, às vezes, a pessoa fica tão angustiada querendo vacinar mais para algum componente de influenza A, de H1N1. Não, são 2 componentes de influenza A, 2 componentes de influenza B. E assim, dos 4 componentes da tetravalente de influenza, os 2 de A, um é H1N1, o outro é H3N2, e os 2 de B, que se estudou a prevalência do vírus B. Então, muitos médicos me ligam, mas muitos, assim, angustiados. Acabou a vacina de gripe na rede privada, como é que eu faço para tomar? O governo só tem a trivalente. Calma, o surto é de A, tem que vacinar também de B. O que é que você ia conseguir a mais na tetra? Um vírus a mais de B. Né? Mas todos são importantes. Vírus influenza B mata tanto quanto o Covid, mata tanto quanto o influenza A. Ele não tem tanto poder de fazer pandemia, mas ele também é grave.
Né? Então, é uma dúvida que eu vou aproveitar esse momento. Lógico, foi ótimo, para tirar também. Muita gente fica angustiado. E o privilégio do particular é um componente a mais de B. Eu procuro tomar sempre um componente a mais de B. Sim. Se a gente pode... Tudo que a gente puder fazer sobre vacina, para mim, eu recomendo. Também. Então, o que não pode faltar... Mas tem uma que só tem no particular e essa tem que ser feita, né? Que é a meningite B. Sim, a meningite B, sem dúvida. Essa daí não... não tem acordo. E às vezes... Só que às vezes me dá uma dó, porque o valor financeiro é alto. Mas às vezes eles aproveitam que vão fazer essa, especificamente, que só tem no particular, e já faz... voltando àquela sua outra colocação. Aí já faz o pacote. Mas assim, eu falo pra mãe, ó, o seu filho não tem preço, o valor da vida dele não tem preço, mas eu sei quanto às vezes é difícil, né, pagar o valor dessa vacina. Assim, só falando algo pessoal que eu acho um absurdo. Eu aprendi com o chefe, né, a seguinte frase. A saúde é cara, mas a vida não tem preço. A vida não tem preço. Então, acho que qualquer esforço financeiro, pedir ajuda ao padrinho, à madrinha, ao avô, à avó. Priorizar. E não é porque teve esse surto. Foi um surto, doutora, que aconteceu? Um surto, né? Um surto epidêmico de porque meningite B. O surto de mães também nas Sim. Foi uma loucura. Eu acho que seu WhatsApp não parou. Eu tenho a impressão. Foi uma situação, assim, muito delicada, principalmente quando um caso, assim, de escola privada, né, entra em grupos de WhatsApp. Hoje a informação chega mais rápida que a luz, né, gente? E a escassez de vacina. As clínicas privadas não tinham listas de espera. Né? E as pessoas achavam assim, Sara, você é infecto, não consegue. Eu falei, não, eu não consigo. Mas se eu fosse dona de uma clínica, eu também não conseguiria, né? Faltou realmente vacina. E quero aproveitar também um momento para falar que a vacinação para meningite B, independente da cepa que circulou, está super recomendada. Assim como a gente se surpreendeu com essa cepa mutacional, se a gente tem uma vacina disponível contra um tipo de meningite, a gente deve vacinar. Porque a gente não sabe o que vai soro prevalecer nos próximos meses, nos próximos anos. Né? Outra coisa que eu gostaria muito de enfatizar é uma dúvida enorme. A vacina com a CWY, que o governo liberou pelo SUS, ela não está recomendada para criança mais velha. Ela não é uma dose só. O governo apenas disponibilizou para fazer o booster, para fazer o reforço. Então, isso é uma dúvida até de profissional de saúde, que acha que essa vacina... E isso também foi muito discutido. A dúvida, assim, me impressionou. As pessoas têm essa consciência de que a CWY só pode ser feita em criança maior. Eu fui tão bombardeada com essa dúvida, até por profissional médico, que eu disse, gente, eu vou até reler, porque será que mudou? Porque, assim, era tanta veemência na fala, eu falei, não, pode fazer, né? Que eu disse, será que alguma coisa mudou? Para a gente relembrar, assim, como a informação chega numa velocidade que eu disse, eu posso até estar desatualizada, né? Porque como aparece uma dose de reforço para aquele grupo de criança ali, da pré-adolescência, aí os pais não queriam vacinar com essa no privado. Não sei se chegou essa situação a vocês, com a CWY, com a idade anterior. Eu falei, não, gente, o governo só está utilizando essa dose de reforço, porque ele só oferece a C. O ideal era oferecer a CWY desde o bebê. Mundo. É porque eu acho que esses pré-adolescentes acabam sendo a primeira dose deles pelo SUS. Em vez porque a vacina, ela entrou de meningo C há 15 anos. Né? E se a gente parar para pensar, hoje quem adoece é o jovem de 20, é o jovem de 30, a gente teve faixa etária não só de criança, mas inclusive de adulto jovem. Porque se ele não procurar a vacinação na rede privada, aonde ele vai tomar? Exato. Então, quem nasceu de 2009 para cá, está contemplado. Quem não nasceu, não está. Se não é profissional de saúde, se não tem um recurso financeiro para se vacinar, não completa calendário vacinal. Então, assim, o adolescente precisa ter um calendário vacinal atualizado e completo. O jovem, né, o adulto também, e o idoso ainda mais. Então, a gente nunca vai deixar de ter meningite no mundo. Né? Porque a gente está começando a vacinar essas pessoas. A vacina para pneuma entrou antes
E a de meningo, apenas a C, entrou há 15 anos. E a CWY entrou ainda mais recente e só como uma dose de reforço. E foi muito chocante, assim, porque todas as clínicas de Maceió pararam, ou seja, quantas pessoas não estavam vacinadas? Sim, para nenhuma dose, para nenhuma né? dose. Teve mãe que disse que nem sabia, ou seja, será que o pediatra dessa criança não está informando que existe um calendário à parte, vamos dizer assim? Né? Ou caiu não no desconhecimento, mas caiu no esquecimento falar de vacina, né? Que tem que ser uma pauta da consulta pediátrica, sim, né? E tem que avisar, né? No SUS tem isso, mas falta essa. Se puder, faz. Ai, doutor, é importante? É importante, né? É cara, tá, mas prioriza. Sim, mas prioriza. Sim. Você vai num salão e gasta R$1.000. Sendo. Né? E você não questiona. O que é prioridade? Não questiona. São os valores, não é, doutora Rosa? Tudo se questiona. O valor Olha eu polemizando. O valor da saúde, eu acho que não se compara a vestiário e outras coisas. Não vou dizer supérfluas, mas que não vem ao caso comparar com o valor de um investimento na saúde. Né? É meio que cultural. Agora, foi tanto atrás da vacina da meningo, mas a pneumo pode também causar, o pneumococo pode causar meningite também. Sim, e ainda temos hemófilo-influenza, que tem uma grande fatia da população adulta que não teve o componente da IB, né? Do hemófilo-influenza tipo B, vacinado. Porque a vacina tríplice bacteriana depois incorporou, ficou tetra, depois penta, depois hexa, de um tempo para cá. Mas jovens, assim, 30, 40, 50 anos, não tem nem componente de hemófilo-influenza B, que não tem nada a ver com vírus influenza, né? Hemófilo-influenza é uma bactéria. E um gram negativo que, assim como o meningococo, causa pneumonia, causa meningite, né? Tão grave quanto. Então, a gente tem, pelo menos, para prevenir meningite, hemófilo-influenza, pneumococo e a Neisseria meningitis, que é a mais conhecida, né? E foi ótimo, Natália, você lembrar disso, porque as pessoas pensam muito meningococo, porque é o nome que terminou dando a doença, origem, a meningite, né? Mas o componente de hemófilo-influenza é gravíssimo. E um cenário interessante. Daqui a mais uns anos, a gente terá um outro podcast para a gente falar disso. Com a inclusão da vacina do pneumo, a gente vê uma redução de pneumonia por pneumococo. Sim. E a gente começa a ver uma saída da faixa etária de prevalência de meningite e pneumonia exatamente porque tem uma fatia diferente da faixa etária pediátrica não vacinada. Então, o ingresso de vacina, ela termina realocando a faixa etária de risco e a manifestação em um outro grupo de pessoas acometidas. É interessante esse movimento que a vacina faz na doença, né? Porque hoje a gente tem no SUS a pneumo 10, aí vamos para o privado, né? E tem uma pneumo 13 e chega agora uma pneumo 15. Isso. Né? E aí, as mães que estão no SUS, fizeram a pneumo 10, elas podem fazer a pneumo 15? Sim, sim. Vacina pode nunca... Deve. Deve, façam. Vacina nunca é demais. Tá. Né? Uma dúvida muito, muito frequente em consultório. Tomei vacina, já tem mais de um ano, eu perdi. Não, também nunca se perde dose de vacina. Completa-se esquema. E vacinei para pneumo, 10 valente. Toma a 13, toma a 15, toma a que vier. As pessoas não têm medo da vacina de pneumo, né? Não, elas amam. São loucas para pneumo 23. Pois é. Pedem. Que bom. Pedem. Que volte a ter. Que volte a ter. Voltem a ter uma boa adesão, né? Porque realmente a adesão está muito baixa. Muito baixa, né? Então, aí a gente volta àquele meu questionamento. Será que ações que a gente precisa fazer mais? Porque se a gente foi já exemplo, a gente já foi modelo, e agora a coisa está assim, se invertendo, o que será que a gente precisa fazer mais? Não é só, claro, o governo, enfim, são ações coletivas e profissionais de saúde. O que é que está faltando, né, para a gente voltar para os nossos patamares tão ideais? Doutora Rosa, eu acredito que a valorização do PNI, do Programa Nacional de Imunização, e mobilizar, sensibilizar setores públicos e privados, empresários, políticos, todos, né, da importância que um programa de imunização tem, deixando a Covid de lado,
mas pensando que o Brasil pode ter caso de poliomielite, caso de sarampo, Boca caso de sarampo. rubéola, caso de meningite. Alagoas passou por esse surto. Quem não ficou preocupado em ter meningite? De uma coisa que sempre funcionou e muito bem e de forma segura, então é voltar com ações em escolas públicas e privadas. Como a senhora bem falou. Voltar a vacina nas escolas, será que não é uma... Ambientes públicos, privados, né? As empresas privadas também se conscientizarem, ofertarem vacina. Isso. Né? Completar calendário vacinal. É tão difícil um jovem, um adolescente, pior ainda, mais escasso ainda, um adulto ou um idoso com calendário vacinal adequado para a idade. Acha que vacina é uma coisa só de criança. Assim, meningite por pneumococo, Natália, é gravíssimo. Se sair vivo, normalmente é sequelado. Faz muito abscesso dentro do cérebro, né? Abscesso parameníngeo. Assim, um efeito devastador. Eu, assim, estou formada há 22 anos, sou uma garota na medicina. Das meningites por pneumococo em nenhuma faixa etária, eu vi sobrevida normal. Como do meningococo, por exemplo, né? Que é muito grave, fulminante. Faz uma CIVD se tiver a doença sistêmica, mas pneumococo eu nunca vi nenhum sair normal. Ou sequela neurológica, ou óbito. Poxa vida. Você circula muito no meio acadêmico, né? Você é apaixonada pelo meio acadêmico. Os alunos te amam, são seus filhos. E como você vê o envolvimento desses alunos hoje, né? Porque, assim, eu tenho mais de 40 anos de especialidade, de profissão, e hoje é outra realidade. Como é que está o envolvimento desses jovens que estão em formação médica em relação a essa questão da imunização, das vacinas? Tanto na parte pessoal deles, doutora Rosa, no interesse de vacinação, de estarem imunizados até para adentrarem na prática médica, né? Não só no Hospital de Doenças Tropicais, na área da infectologia, mas em qualquer hospital, centro cirúrgico, UTI, como interesse por entender. Né? Eu abordo algumas vacinas, a da dengue, na aula de arbovirose, Covid, influenza, e eles, assim, são muito ávidos pela compreensão. Parece que abre, assim, uma cortina quando a gente fala do componente da vacinação para influenza. Muitos relatos em sala de aula, meu pai fica desesperado para vacina de influenza na rede privada, achando que tem um componente de... Eu falei, eu sei, por isso que eu estou falando. Então, assim, eu não vejo no meio acadêmico, pelo menos até hoje, desinteresse, não, por vacina. Eu vejo os alunos interessados em terem um cartão atualizado e também o interesse na medicina, de compreenderem bem, inclusive efeitos adversos, eles demonstram bastante interesse. Muito bom. E eu não sei, eles chegam com a carteira de vacina? Porque eu lembro que na faculdade chegam. me pediu, a gente tem que mostrar. Chega, é obrigatório, né? Além da completude vacinal, existe toda a questão do contrato, né? Da segurança, para que eles não adquiram, não só em doença infecto-contagiosa, porque parece que quando vai para a ala de doença infecto-contagiosa, é uma coisa mais acirrada, acende um alerta, o estudante, o acadêmico, o interno, o residente fica mais assim. Mas porta de pronto-socorro, talvez a exposição seja maior, porque ali a pessoa esquece, né, da doença infecto-contagiosa. Então, vacina é para todo profissional de saúde. Me veio agora uma coisa que a minha mãe sempre fala. Ai, meu Deus, vou entregar ela. Ai, filha, se eu tomo essa vacina da gripe, eu fico doente. Quantas vezes a gente já escutou isso? Gente, você falou do pai aí, do aluno, eu lembrei disso. Vamos falar sobre adoecimento. Vamos falar sobre os mitos, né? Os mitos, é verdade. A vacina da gripe é muito segura, né? Apesar de ser vírus vivo atenuado, ela tem efeitos adversos muito simples, de reação local mesmo, e pode fazer febre ali dentro das primeiras 48 horas, dor local, mas isso é uma fake news, né? O que pode acontecer, até porque o vírus da gripe inoculado, ele não vai sair e vai lá para o nariz, né, causar o adoecimento. Você demora 14 dias para montar a resposta imunológica. Tanto é que nesses 14 dias, se você se expôs, entubou um paciente com vírus de influenza A ou B, ou mora com alguém, tem indicado a quimioprofilaxia. Por quê? Porque você não está nem imunizado ainda.
Então, se eu adoeci, é porque eu estou exposto, estava num período de incubação. Pode ser um rinovírus, um adenovírus, metapneumovírus, bocavírus, são tantos vírus respiratórios. As pessoas acham que é a gripe, é porque gripe, ok, mas resfriados, acho que é só influenza, e não é, gente, são tantos vírus, não é isso? Na verdade, os vírus influenza A e B, eles não causam resfriado, eles causam gripe. Né? Covid, eu falo em sala de aula, a Covid não causa gripe, ela causa o que ela quiser, inclusive a gripe. A Covid é uma doença... Inclusive nada. Inclusive nada. E podemos ter ela. Exato. Então, assim, diferente do vírus influenza, que a maioria adoece muito sintomático, a não ser que tenha vacinado, aí pode fazer um quadro semelhante, sim, a resfriado. E você nem investigar, né? Porque estava vacinado, não é gripe. E aí, nenhuma vacina vai te proteger 100%. A Covid pode fazer tudo, inclusive nada. E os vírus respiratórios, que agora, com painel viral, como a gente não pegou, né? De flurona a vírus que muitas... Sara, que vírus é esse? Tá? Bocavírus, metapneumovírus, pneumovírus, rinovírus, adenovírus. São vários vírus. Então, assim, é maravilhoso. Já fui muito questionada. Esses vírus não existiam. Existiam. A gente que não fazia painel. Quem tem um recurso para fazer um painel viral, sempre descobriria, se fosse investigado, que tem mais de uma infecção. E não quer dizer que a infecção é a doença. Você pode ter Covid e bocavírus e ter sintoma mais leve, ser bocavírus e não ser o Covid. Então, assim, precisa individualizar, mas o painel viral, para mim, é maravilhoso, porque ele tem uma detecção muito pequena. Então, rapidamente... Sensível, né? Rapidamente comparando, assim, vou falar números hipotéticos, tá? Então, o painel viral, ele vai pegar de 2 cópias. Então, ele vai ter uma sensibilidade muito maior do que uma RT-PCR só de COVID, que pegaria uma quantidade de cópias maior, 20, por exemplo. Então, por que um suave de nariz de COVID ou influenza pode vir negativo? O painel viral vai aparecer COVID, bocavírus e tal. Porque a quantidade de partícula do RNA detectável no painel é muito menor. É igual a carga viral do HIV. Né? Já foi 40 cópias, agora 20. Então, isso também é interessante falar. Sim. Então, a pessoa vai ter uma assertividade maior fazendo o painel. E isso é muito bom, porque a gente começa a conhecer os vírus circulantes das doenças respiratórias em Alagoas, né? Agora, painel viral é em laboratórios, né? Que hoje em Alagoas tem vários. Todos os laboratórios, a maioria, né? Tá fazendo. Isso. Com a solicitação médica. Sim, a rede pública não disponibiliza o painel todo. Ela até tem, mas ela inicia fazendo SARS-CoV-2, influenza, né? Faz também vírus sincicial respiratório, que é um ganho, né? E aí, se não for, parte para outra investigação. Mas quem tem um recurso financeiro para fazer no privado, faz o painel viral, vem de bactéria, tem vários, vírus. Né? Vários painéis no privado. Tem vários. A gente coloca painel viral para quadro respiratório. Isso. Aí, se o laboratório privado tiver o completo, você vai estudar ali umas 20 opções. Parcial, né? Assim, os mais comuns. Olha a bomba que eu vou te jogar agora. Criança gripada, vacina? Se tiver com febre, não. Agora, acho assim, um bom senso esperar qualquer adoecimento, mesmo que seja leve. Dá um descanso para esse sistema imune. Por que eu não recomendo, mesmo no resfriado ou num período já de convalescença de uma doença? Para a gente estimar se o efeito adverso é da vacina ou é uma recidiva da doença que a pessoa teve, fica difícil, não é? Então, o que eu prefiro? A minha recomendação pessoal, né, como especialista em infecção, espera ali de 2 a 4 semanas para a pessoa realmente, de 2 a 4 semanas para a pessoa se vacinar. Se for imunossuprimida, então aí é que deve esperar pelo menos 4 semanas. Porque, doutora Rosa, fica muito difícil se na vacinação de um quadro só de resfriado, mesmo fora da pediatria, num adulto, se a pessoa tiver febre, foi efeito adverso ou é uma recidiva? Porque febre num quadro respiratório, se for recidiva, é um sinal de alerta. Então, eu prefiro não jogar esse viés para o sistema imune. E febre é muito comum, né, como efeito adverso menor depois de uma vacinação. Então, eu prefiro recomendar depois. Bom senso, Isso né? vale para sinusites, estou fazendo tratamento com antibiótico, essa tudo. Mãe, né? Tá. Esse eu vou responder, porque eu fico revoltada com isso, que a vacina do rotavírus não causa alergia alimentar. E as pessoas acham que o rotavírus causa o APLV.
E não é isso, porque chega isso em consultório. Chega isso em consultório. Chega isso demais, porque alguns sangram, né? Pode ter um sangramento intestinal ali e acaba levando isso que sangramento no cocô é alergia ao leite. Ao leite. E aí foi o rotavírus e não foi, né, o rotavírus, mas é uma vacina que pode, né, doutora, causar isso, causa um sangramento, causa uma diarreiazinha. Sim, lembrando que o vírus, ele vai ter uma predileção pelos enterócitos, pelas células, né, do nosso trato ali digestório. É claro que a montagem do sistema imune pode ocasionar. Como a gente pode ter um Guillain-Barré, uma miocardite, uma encefalite, qualquer vacina. Efeito de qualquer vacina, da febre amarela à difteria, tétano e coqueluche, por exemplo. Por quê? Porque, como a gente já falou aqui no podcast, a vacina, ela tem o poder de apresentar uma doença de uma forma leve, de uma forma controlada, na maioria das vezes. Porque eu dando uma quantidade mínima, mas suficiente para preparar o sistema imune, eu estou apresentando o quê? Um patógeno, um micro-organismo. Então, eu vou ter uma reação local do sistema imune. Então, aonde aquilo ali se distribuir, se espalhar, eu posso ter uma resposta inflamatória um pouco mais exacerbada, né? Porque a resposta imune vai deflagrar uma resposta inflamatória. E aí eu tenho uma hematoquesia, né? A presença de sangue lá nas fezes que após a vacinação. Automaticamente as mães já ligam para o pediatra, para o alergista. Mas não procede, né? E ter sangrado um pouquinho não contraindica a segunda dose, né? Não, de forma alguma. Também é um tema polêmico, um tema bom. Né? O que contraindica uma segunda dose e um reforço, né? Alergia a um componente da vacina, né? Ou um efeito maior. Então, o paciente teve um Guillain-Barré, não vai mais vacinar, né? Paciente... Mas aquela vacina específica. Aquela vacina, sim, perfeito. A pessoa teve um evento trombótico, né? Que também é um outro ponto que eu acho interessante falar. A trombose causada por vacina não é uma trombose de trombo sanguíneo, né? De consumo de fator de coagulação. É uma trombose imunogênica. Tanto que o tratamento não é com anticoagulante, não é com heparina, nem com os anticoagulantes orais. O tratamento é para evitar o efeito inflamatório de um anticorpo que deve ser voltado para aquele vírus, né, ou uma bactéria, e que, na verdade, está pegando plaqueta. Então, o risco de sangramento aumenta se numa trombose que é imunogênica, né, feita por complexos imunes num pequeno vaso, e aí pode ser cerebral, pulmonar, enfim, você der um anticoagulante. Né? E aí as pessoas acham que vai dar trombose, vai dar... Olha, eu fui massacrada. Quando saiu, né, esse estudo de trombo, as pessoas que são portadoras de doença hematológica do tipo trombogênese. E aí, doutora Sara, não vou vacinar, Sarinha. Gente, vai vacinar, porque a trombose imunogênica não tem nada a ver com a trombose venosa, da CIVD, né? Do componente. E como é difícil fazer a população entender. Porque vai um profissional médico, né? Como a doutora Rosa falou, diz, dá trombose no cérebro. Nem sabe do que está falando. A população fica em conflito. Doutora Rosa, é muito complicado quando hoje o leigo tem acesso à informação, achar que domina a medicina. É a mesma coisa, né? Saindo um pouco do assunto vacinação, mas é como eu me sinto quando eu vejo um leigo discutindo coisas assim, como se tivesse muito conhecimento, pensando, se eu redigisse uma petição, acho que o advogado, o juiz, iria rir da minha cara, né? Acho que é mais ou menos isso. Não que a gente vá rir da pessoa, mas assim, são conhecimentos tão rasos, né? Ignorância é uma proteção. Então, procurar o profissional de saúde para saber o que está falando. Né? Com essa facilidade. Não, a população lendo artigo científico, aí lê o resumo. Né? Então, quantos profissionais desconhecem? Eu não vou nem para a população tem certeza que a trombose é o trombo, né? Desconhecem que o trombo é imunológico. A maioria, né? Então, é muito complicado, né? Não, eu faço ideia, no período crítico da pandemia da Covid, né, os questionamentos e o que vocês, especialistas que lidavam no dia a dia com esses pacientes, e colegas e familiares... Muita paciência, assim, eu era impaciente. Eu aprendi a ter muita paciência, porque é olhar para o outro com compaixão, né?
Eu não poderia olhar para aquela petição redigida por um leigo, né? E dizer, nossa, que ignorância. Eu dizer, não, tudo bem, não entende, está bombardeado de informação, porque ao passo que eu estava muito ocupada, vivendo, acordando e dormindo dentro de hospital público e privado, eu não tenho a menor ideia do que a população estava passando em casa, no ócio, ou tentando se adaptar a um trabalho, né, online, remoto, mas sendo bombardeado por informação. Eu tenho essa noção, esse conhecimento pelo que chegou até mim. Mas imagino que deve ter sido realmente, assim, muito danoso, porque eram muitas informações, você não tinha toda hora um profissional para consultar. Nossa. Mas eu acho que foi muito mais danoso do ponto de vista da psique mesmo das pessoas. Sim. Que eu não sabia nem como ajudar, era realmente acolher, ouvir, mas assim, a desinformação eu acho que prejudicou, com certeza prejudicou demais. Pra gente, todo dia a gente descobriu algo novo, né, no início, todo dia, então, todo dia era uma descoberta, imagina nova, né? Nova, e as pessoas queriam respostas imediatas. Natália, olha, a doença é tão nova, né, que até naquela oportunidade de falar sobre a síndrome pós-Covid, gente, tem mais de 200 sintomas da pós-Covid que se tenta na medicina catalogar a Covid. Nossa. A gente não sabe o efeito da Covid em 10 anos. Então, já tem trabalho mostrando a associação da reagudização, porque você depleta muito o linfócito, principalmente CD4, CD8, e aí você tem uma reativação. Então, você volta para a fase lítica do Epstein-Barr. Será que a Covid vai fazer um booster no Epstein-Barr e a gente vai aumentar a casuística de linfomas, Ninguém sabe. Covid é um embrião. E a população participou do ato médico de estudar, de se atualizar em tempo real. Mas na pandemia de 2009, a gente vivia isso, a gente não dormiu. Eu estava na residência e a gente acordava o tempo todo bombardeado com artigo. Isso para mim é normal. E uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, porque a medicina é falha e os recursos estão aí para serem utilizados. E assim como vacina tem efeito adverso, a doença vai sendo desenvolvida e arsenal terapêutico, uma coisa vai dar certo, outra coisa vai dar errado. Mas a população entrou no nível de estresse que a resposta tem que ser rápida, eu não posso ter sintoma, eu não posso adoecer, tem que ter um remédio eficaz. Não, gente, não tem, a medicina é limitada. A gente tem que ter resiliência, paciência, calma para lidar com tanta coisa ao mesmo tempo e combater a desinformação. Uma simeticona, né? O famoso Lufital tem efeito, pode causar efeito. Uma dipirona. Dipirona, a gente nem pode falar, porque as reações alérgicas gravíssimas, pode, né? Até Steven Johnson, enfim. Pois é, uma dose pode fazer isso. Então, porque massacrar a vacina. E a vacina da Covid, né? Exato. Então, estamos chegando. Eu acho que a gente... foi tão bom. Menina, foi tão rápido. Eu tô chocada, assim. Quando eu olhei aqui, eu disse, gente, mas eu aprendi muito. Olha as informações. Eu aprendi muito. Tem que ser aqueles podcasts de 2 horas. Quem aprendeu fui eu. Doutora, meu Deus, muito obrigada. Quanto conhecimento, que coisa boa. Que coisa linda. Que bom e fluiu, assim, explicando. Tô aqui pra servir, eu amo. Nossa, foi muito legal. Então, doutora Sara, a gente quer agradecer muito, com muito carinho, a sua presença aqui. Nossa, como a Natália falou, a gente aprendeu muito em 1 hora. Então, isso é maravilhoso, isso é um dom. Muito obrigada, é um dom. Muito obrigada por sua participação. E com muito carinho a gente lhe recebeu. Espero que tenha gostado de estar aqui com a gente. Ai, eu amei. E a gente vai convidar mais vezes, doutora Sara. Ai, assim espero. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada, eu que agradeço. Minha Joia, senti falta de Fernandinha. Ela virá nas próximas. Um abraço para ela. E eu agradeço, estou aqui para servir e espero ter contribuído. Muito produtivo. Obrigada.